Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Tempos de Estudo podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Sou Rubens Pantano Filho, presidente da nossa academia. Hoje agradecemos ao escritório Pires da Cunha, que é o patrocinador desse nosso programa de hoje. E estamos recebendo aqui hoje no nosso Tempo de Estudos da Academia um acadêmico ilustre, um dos mais antigos acadêmicos aí da nossa instituição e que tem, obviamente, muita história para nos contar sobre maçonaria e sobre academia. É o acadêmico José Ferracini. Ferracini, muito bem-vindo. Passo a palavra aí para você fazer uma saudação aos nossos irmãos. Meu abraço fraterno aos meus caríssimos irmãos. Participo deste podcast que muito bem orientado e sugerido pelo nosso presidente, não apenas como um convite, mas participo por uma responsabilidade que eu devo zelar pelos irmãos que me antecederam de uma forma brilhante. É bom que eu diga, presidente, essa sua ideia de fazer este podcast de ensinamentos maçônico e cultural, eu queria ressaltar essa feliz ideia de ter convidado o Demolé Júnior. Não me lembro o nome. Lucas, acho. Mas eu tenho um carinho muito grande pela Ordem Demolé, assim como eu tenho com as filhas de Jó, com a Arco-Íris. Quando o tempo me permitiu, eu frequentava. Eu sempre tive essa ideia de que a Ordem Demolé é um canteiro onde nós podemos colher rebentos que amanhã vão florescer melhores maçons para uma maçonaria melhor. É isso, presidente, o seu trabalho frente à nossa academia é muito relevante. Tá bom. Obrigado, Ferracini. Bom, eu teria tanta coisa aqui para perguntar para o Ferracini, possivelmente nós vamos ter que fazer um outro programa, né? Porque, obviamente, tem muita história aí acumulada e para ser contada, para ser registrada. Mas vamos começar, Ferracini. Nós estávamos conversando um pouquinho antes. Falar um pouquinho do seu início na maçonaria, quando foi? Anos 70, né? Bom, eu fui iniciado no dia 15 de fevereiro de 1975, na cidade de Pereira Barreto. Vou repetir. Essa cidade fica no noroeste do estado. O locutor da rádio dizia: Rádio Pereira Barreto, às margens do lendário Rio Tietê. E aí fui iniciado. Da minha iniciação, eu me lembro perfeitamente como estou presente aqui hoje. Não esqueci uma vírgula. É muito diferente do que é hoje. Não é? E foi uma loja que pertencia ao GOSP, Grande Oriente de São Paulo. A loja existe ainda hoje? Existe, mas foi para o GOP. Grande Oriente Paulista. Foi para o GOP, digamos assim,
praticamente por minha causa. Eu não queria sair do GOSP, porque eu fui iniciado no GOSP, achei que ali fosse. Mas como toda cisão que aconteceu em 73, sempre deixa cicatrizes profundas, mágoa, ressentimento, rancor, mas a ambição não dorme. Ela vai ruminando tudo isso e em 1980 eu sou convidado à loja Paz e Progresso de Birigui, cidade onde eu nasci. Veja a coincidência. Que era uma reunião para tratar de uma nova potência. Eu não desejava ir, mas um grande maçom desses, como Zé Pires e etc., eu fui. Levei o secretário e o orador. Vamos lá. Era a presença de um nobre irmão, me lembro só de nome Danilo, um promotor de justiça, já quase abatido pela doença, ele enxergava muito pouco. Abriu-se aquela loja. Deixa eu contar essa parte. Eu, quando criança, tinha 7 anos, porque essa loja centenária, na rua à direita de um lindo prédio da prefeitura, ficava a loja. E do outro lado, o grupo escolar Roberto Clark. E tinha uma praça muito bonita, a gente se juntava lá, eu sempre fui muito curioso, eu ficava ouvindo. Eu tinha um receio de um senhor maçom muito alto, gigantesco, de longe parecia um grande palmípede andando. Tinha medo dele, eu atravessava de outra rua, não sei, tinha nada de história de criancinha, aquela coisa não. De tanto que eu via dizer que era isso, que eles andavam com uma espada, levavam o bode só depois da meia-noite, e sabe, eu sou ingênuo até hoje. Aí eu fui. Para minha surpresa, não, ele não estava presente. Subimos assim, entre a loja dos Passos Perdidos e o átrio, no alto, o rosto daquele homem que eu tinha medo. E eu falei, meu irmão, tudo bem agora? Aí entramos lá. Aí, mas lotada. A loja é linda, aquela loja. Paz e Progresso, de Birigui. Fazia quantos anos que eu não ia, não é? Abriu, Danilo, o irmão da Danilo, já como eu disse, um promotor de justiça, já abalado, explicou. E eu, aquele monte de gente, de irmãos lá, aí ele terminou, tem alguma palavra? Quem, a não ser eu, né? Fiz. Meu querido irmão, eu ouvi tudo atentamente o que esse irmão está falando. Acho, assim, muito bem postada as suas razões. Mas eu pergunto, é tudo isso que o irmão está falando ou é pura política? Olha, arrependi quase, é que não se ouvia um mosquito.
Aí ele, não, irmão, tal. Aí fomos. Aí esse senhor, Alfredo, mas Zé Pira é mais ou menos assim como você, de coração bom. Eu não iria, já tinha dito, para a minha loja. Nós vamos continuar no gospel. Ele aparece num domingo na minha casa, ele e a esposa. E me surpreendeu e tal. Entramos, aquela formalidade toda. Olha que homem. Aí a esposa dele, a cunhada, falou, olha que jardim bonito que você tem. Marilisa sempre gostou muito disso. Aí ele fala, e conversou. Aí quebrou minha perna, né? Ele falou, Ferracini, faça isso por mim. Olha, eu fiquei até emocionado na hora. Aí, tudo bem. Não, se você for a outra loja, você se dá muito com o venerável de Guararapes, de Mirandópolis, aquela coisa toda. Aí voltei. Aí o Zé Carlos, que foi nosso saudoso irmão, foi assim, aí conversamos, aí propus a loja, aí passamos para o golpe. Isso foi em 70, quando foi isso? A loja, né, Quando foi? 11 de agosto, essa conversa foi em 80. 80. E ainda, porque o golpe é de 81, né, agosto, se eu não... agosto ou julho de 81. Mal tinha começado. E depois, né, quando você estava me contando, foi transferido para Campinas, aí você já veio para a atual loja, que é a Brasil 500, né? Não. Ixi, olha, se a instituição que eu admiro assim é a maçonaria. Eu cheguei aqui no final de 77. Sério, não sabia que o golpe aqui não havia certas restrições que era apelidada de Paulistinha. Isso. Muito bem. Eu não conhecia ninguém, vim. Primeira instituição que eu vou, como funcionário, eu fui na prefeitura, tinha um posto do Banco Banespa. Vou lá, os irmãos talvez mais novos não se lembrem disso, porque banco você tinha que pegar uma ficha lá, era quilométrico. E vem um guardinha e me puxa pela camisa e fala, ó, o gerente quer falar com o senhor. E aquele susto, né? Pô, eu estou aqui há 15 dias, eu não dei cheque até agora, não é? Olha, na frente uns 10, atrás da fila uns 20. Falei, menino, vai até ele lá e pergunta se sou eu mesmo. Aí eu falei, é o senhor mesmo? Eu falei, bom, vou lá. Essa maçonaria é fantástica. Chego, como estamos de frente agora, ele me fala, Ferracini, como você está? Eu não conheço. Sou seu irmão de iniciação. Virou aquela piramidezinha, Maurílio Zampieri, gerente, que tinha sido iniciado comigo. Você não conheceu na hora? 15, aí eu não precisei entrar na fila, né? E aí ele falou, não, eu botei lá que eu estava procurando, repito, eu não tinha conhecimento que havia essas restrições entre golpe e
IGOSP, grandes lojas. E ele disse, não, eu não sei ainda, o meu cunhado disse que tem uma loja lá na Orozimbo. Não, nós fundamos uma loja do GOP, você vai para lá? Não, mas não, a reunião é segunda-feira, isso devia ser uma quinta ou sexta-feira. Aí ele passou lá conheci, lembrei dos dois, aí começamos numa casa. Que loja que era? Em Campinas? Era a Luz à Humanidade. Luz à Humanidade. É a primeira loja do GOP em Campinas. Em Campinas. E aí fiquei nessa loja há muito tempo, como funciona à noite, né? Passei para a Brasil 500. A Brasil 500, que essa simpática loja é diferente porque ela é pequena, mas é muito harmônica, como deve ser todas. Ela tem uma peculiaridade que é diferente. É a primeira loja maçônica fincar o estandarte do rito brasileiro em solo paulista. Olha aí, isso não sabia. Primeira loja, porque bacana. Até então o GOP não sei lá, não reconhecia. Foi uma, e sabe quem ajudou tudo isso? A ideia era desse maçom consciente, trabalhador, o irmão Laércio. Ele procurou quem? Mário Nami, que é do rito brasileiro, poucos conhecem como ele. E o Mário é quem ajudou, veja bem, hein, como é essa academia que você hoje tem o privilégio de presidir. O Mário deu toda indicação e esse irmão Laércio procurou, porque o conclave para o rito brasileiro é de Cataguases, que até então não tinha, como Cataguases. Aliás, Minas é o estado que mais tem loja do GOP, me parece. E aí passei para essa loja, nunca houve assim tanta discórdia. Até convido os dois para um dia ver como é o nosso... Vamos lá, sim. O nosso copo d'água lá. É muito divertido até. Ferracini estava me dizendo, vocês se reúnem segundos e quartos sábados do mês. A partir das 10 horas. Então, iremos logo mais. Queria até, inclusive, deixar um forte abraço, né, para os irmãos da Brasil 500, representado aqui pelo nosso irmão e acadêmico Ferracini. A Brasil 500 sempre presente nos nossos simpósios, né? E uma loja, obviamente, muito querida, e nós assumimos aqui o compromisso de visitá-los logo mais, tá bem? E, Ferracini, esse tema eu acho interessante porque você estava falando da cisão, né, que ocorreu naquela época, acho que foi 73, 75, se eu não me engano. 73. E essa cisão, que alguns anos depois deu origem, então, ao Grande Oriente Independente, no caso de São Paulo, Grande Oriente Paulista e a Comab, né? E nesse período, eu falo isso porque hoje nós vivemos uma situação semelhante. Em 2018, houve a cisão entre o GOSP e o Grande Oriente do Brasil, e a gente tem essa questão de que não há tratado de amizade, e aí fica aí digamos, um mal-estar, né? Por questões que envolvem, obviamente, as estruturas diretivas, e que, às vezes, alguns irmãos da base acabam entrando um pouco. Eu, particularmente, acho isso um despropósito, né? Porque sempre fomos irmãos, quer dizer, até há pouco tempo atrás, o GOP não era reconhecido, então alguns olhavam para o GOP de maneira meio enviesada. Agora,
o golpe, somos todos irmãos. E aqueles irmãos que eram bem vistos do golpe são olhados dessa maneira. Né? A minha pergunta é, nesse período, né, porque você viveu todo esse período no golpe até 2018, 2019, que o golpe passou a ser reconhecido pelo GOB, pelas grandes lojas. Você sentia na época uma certa, vamos dizer, discriminação ou algo desse tipo ou não? Pantano, sinceramente, eu só vi, infelizmente, lá no salão da nossa academia. Um acadêmico, a hora que me viu assim, já um pouquinho de idade, disse-me, que loja você é? Eu disse, sou da Luz à Humanidade. Paulistinha. Eu falei, como? Não, isso daí é carinhosamente falando. Falei, bom, tá bom, vai, eu aceito o seu argumento como... Mas nunca, não sei se é por acaso ou pela gentileza, uma das lojas que mais frequentei, por incrível que pareça, a loja mais velha, Independência. a Independência, do tempo do irmão Arthur, do Alfredinho, do Della Tella, até ele fez uma homenagem a mim, que eu tenho ainda hoje numa paredinha lá do meu escritório, quando eu era presidente da Gapel. Então, essa loja, e depois tem, até há pouco tempo, o último venerável, que eu nunca tive. Eu não senti, nunca ouvi isso. Essa loja, né? As demais eu nunca... Somente uma vez, quando fui ao aniversário da Glesp, e no hotel, lá, que era muito uma festa, entrei, quando eu fui entrar, todo mundo paramentado, aí eu falei, você é o quê? Aí o Pereira, com aquela gentileza, está comigo. Então, foi a única coisa que eu tive, foram esses dois casos, demais. Né? Mas é óbvio que isso, sem dúvida nenhuma, se deve também, muito provavelmente, ao reconhecimento que os irmãos tinham por você, como maçom, né, por uma história já... Não posso acusar nenhuma loja ao irmão. Eu acho que é importantíssimo isso, né, porque eu sempre, nas oportunidades que tenho abordado um pouco esse tema, né? Nós todos dizemos sempre, a maçonaria é universal. Bem, a maçonaria universal, então por que essa... Né? Aí tem cisão em 27, criam-se as grandes lojas, aí leva um tempão para ser reconhecido. Aí cisão em 73, 75, mais um tempo enorme. Agora cisão em 2018, 19. Então, como o Pires, que está aqui presente nos assistindo, né, sempre conversamos um pouco sobre isso, acho importante a gente destacar, né, que a nossa atuação deve ser como maçons, como a gente diz, de chão de fábrica, né, de base. Todas essas questões de ordem política, evidentemente não desrespeitando as nossas potências e tal, mas eu sempre defendo, né, que elas precisam ser resolvidas, né? Os dirigentes, obviamente, precisam ouvir as bases, porque eu tenho plena convicção que, de um modo geral, né, todos se sentem irmãos de loja, independente de potência. Minha potência não é melhor do que a outra, né? Não tem. Então, não posso fazer um adendo, porque Claro. Quando eu estava falando da Ordem de Molay, você que gosta de música, porque toda a nossa sessão há uma parte musical,
Eu não sei quanto... Tem ele chama-se Alexandre. Casado, veja até a harmonia desse casal. Ele, excelente violonista, e ela, exímia violinista. Um toca violino e outro toca violoncelo, a esposa. Acho que poderia convidá-lo por um... Sem eu dúvida. Ainda tenho o contato, não sei se ele tem ainda. Alexandre, se estiver me ouvindo, você me liga. Já está convidado. Já está convidado para uma apresentação lá. Aí precisamos ver a força dessa ordem de Molé, que dá os melhores frutos. Tá certo. Bom, muito bem. Nós estamos aqui com o nosso querido irmão e acadêmico José Ferracini, querido irmão da loja Brasil 500, do Oriente de Campinas, filiada ao Grande Oriente Paulista. E estamos aqui numa conversa muito boa, patrocinada pelo escritório dos nossos irmãos e acadêmicos também, José Pires da Cunha, Carlos Olímpio e Rodrigo Pires da Cunha Boldrini. E, Ferracini, vamos agora aí um pouquinho para a nossa academia, né? Que você também já está lá desde 2001, se eu não me engano. 2001. Já foi presidente, né? A academia tem uma história longa. Quando entrei na primeira reunião, porque a gente não tinha prédio, assim, não tinha casa, vamos dizer assim. Então, não podia servir cafezinho para ninguém, não é? Você era cliente. Na primeira reunião, que seria lá na Associação de Imprensa Campineira, a quem somos eternamente gratos, e as lojas que ofereceram, chegamos lá por uma coisa assim, né? Tinha uma moça palestrando lá, no local onde seria a reunião nova. Aí saímos, escarparam triste. Vamos ver no Colégio Ateneu, aqui, que existia do lado aí. Fomos lá, cedemos e foi. Aí escarparam triste, falou: Ferracini, você conhece o presidente da academia, Rubens Alves? Rubens Costa. Rubens Costa. E esse Rubens Costa é também escritor. Claro, somos da mesma área. Não, eu falei, eu ligo lá, eu vou lá, peço. Fui lá, era a mesma ainda, essa Hélida e uma outra moça que estavam lá. Olha, assim, quando ele chega, tal, ligou, marcamos para um dia, lá, às 9h. Aí o Scarparo passou em casa, fomos lá. O Rubens Alves já estava lá. Ele era muito... o Rubem Costa. Com aquele abraço, ele disse, e tal, aquela coisa toda. Conversamos qual era o nosso propósito. A resposta dele, falando para nós, isto é um próprio público feito para agasalhar todas as entidades culturais, e a Academia Maçônica é uma delas. Desse jeitinho. Saiu, tal. E aí passou-se a... Aí passamos para lá. Aí sim, né? Aí a gente fazia um café mais reforçado. A Ellen, olha, veja bem, a gente passávamos para ela R$25. Ela punha lá suco de 2 tipos. Por R$25 faz tempo. Até omelete ela fez um dia lá e tal, aquela coisa. Não, omelete não, ovo mexido. Punha lá. E aí vivemos na maior fraternidade. Depois assumiu o doutor Agostinho. Esse fortaleceu a nossa ordem, a nossa academia também. Abriu as portas, participou,
E o Pellegrino, quando fizemos 25 anos, na sua sagacidade, interessante que eu não sabia, quando eu o conheci, que ele fosse um empresário pronto já, a umidade dele. Aí ele falou, Ferracini, vamos, eu faço um diploma, tal. Aí convidamos a Rita Petená, para quem não sabe, acho que é, como dizia o Mário, é a única mulher que é tida assim como honorária da nossa academia. E ela ia lá muito, ela recitava, fazia palestra. Olha, a Rita Petená, repito, ela, nossa, é uma poeta de primeira linha, apenas que agora, como todo mundo fica doente, né? Enfim, e sempre tivemos essa pauta cultural. Aí o Pellegrino, no dia, falou, vamos homenagear, então, o Rubens Costa, o doutor Agostinho, a Rita Petená e esse que na revista eu fiz uma homenagem, um grande irmão da loja Independência, até diz que a biblioteca da... Oh, meu Deus, desculpe meu irmão, mas... E aí fizemos uma grande homenagem, inclusive, o que acontece, pouco tempo depois, os Demolês e as filhas de Jó e Arco-Íris também tomavam posse na nossa academia, com a Academia Juvenil de Letras Machado de Assis, onde o Mário e o Pellegrino fez aqueles certificados, né? Mas, olha, encheu aquela plateia lá. Então, e assim, essa parte cultural agora ficou mais solidificada com a sua chegada. Aí, por falar nisso, você que adora tango, eu trouxe o único LP do Francisco Canaro. Opa! Porque eu tinha toda a coleção. Eu adoro assim, música orquestrada, embora como cantor eu tenho a predileção pelo Raul Seixas, né? Coisas assim. E com essas mudanças aí, lá, e depois eu saí muito lá da minha terra, eu tinha... E uns iam lá com meu irmão, eles tomavam emprestado. E foi assim, eu fiquei com um só. E isso daí eu vou te oferecer, porque você é zeloso, cuidador. Vou guardar com muito carinho. Muito entendido em tango. Não sei quantos anos tem, né? Eu era jovem. Imagina, então não faz muito tempo. Vai ter o meu nome, porque essa minha filha, que tem 50 anos, tinha 5 anos, já escrevia. E ela escrevia em todo lugar. E quando eu estava mudando, estava assim numa caixa, ela pegou e escreveu o nome em cima, José Ferracini. Eu não sei lá como você pode apagar isso aí. Não, vamos deixar lá, o registro da história. Nós estamos diversificando. O Ferracini também já... Bom, eu posso dizer, entrei na academia em 2011, né? Portanto, já tem aí 13, 14 anos. Mas desde que eu entrei, Ferracini também ocupa a posição de presidente da comissão dos nossos simpósios, né? Que ocorre a cada 2 anos. Cada 2 anos. E estamos preparando já, né? Pensando no de 2025. Já mandei um e-mail para o Moura, que é diretor da Trolha, pedindo informações, indicações. Não vou dizer porque esse eu já tenho até o telefone,
né? Não sei, eu preciso falar com ele, porque eu sempre antecipo, isso daí ele sabe, Claro. né? Para trazer o Ismail, né? Aqui, Quênio. trouxemos 2 vezes, ele teve em 17 e E agora... teve em 23, né? 23 ele esteve com a gente. 23. O 23. último ele esteve. Então, precisa ter um trabalho muito antecipado, Sem porque dúvida. esses irmãos de nome, que são palestrantes, ele tem uma agenda cheia. Cheia, Então, sem dúvida. eu acho que E ano o destaque-se vamos que fazer. nós começamos já no simpósio de 2023, foi quando a gente começou as primeiras gravações. O podcast é mais recente, mas a gente tem a gravação lá daquele simpósio. E, particularmente, a palestra do Quênio, eu estava dando uma olhadinha no nosso canal semana passada, ela estava já próximo de 7.000 visualizações, né? E aquele naquela... De Minas, acho. de Minas. Mário. O Mário. É. Mário Mendes. Isso, Mário Mendes. Que também foi muito... Bom, e o Cícero, o Cícero, que foi palestrante, hoje é nosso hoje acadêmico mas, então, também. É de extrema qualidade, eu acho assim, com essa... Porque a gente procura, pesquisa bem os nomes, né? Eu acho que eu tive muita sorte com o Mário Mendes, né? Porque eu não conhecia. Liguei por um irmão que a gente viajávamos junto para São Paulo, Campinas, e agora ele está em Minas. Eu mandei. Ele falou, é tiro certo, ele falou para mim. O pessoal gosta muito dele. Então, a gente já pode até começar a fazer a publicidade, né? Os nossos simpósios ocorrem sempre nos anos ímpares, portanto, teremos em 2025, sempre no mês de maio, terceiro sábado do mês de maio. Então, os irmãos aí que estão nos assistindo, já reservem a data, terceiro sábado de maio de 2025. Os simpósios têm sido muito bons, muito concorridos, né? Sempre 150, 200 irmãos. O simpósio contempla, em geral, 3 palestras no sábado pela manhã e depois tem um almoço de confraternização com todos os presentes, né? Então, eu tenho certeza que em 2025 vamos mais uma vez superar os anteriores, né? Isso aí, porque já está pronto. E também, falando em encontros e tal, a gente já pode ir antecipando. Em outubro desse ano, nós vamos completar 39, né? 39 anos. Já está programado, nós vamos fazer uma sessão aberta ao público, né? Para os irmãos e convidados, para as cunhadas também, né? Vai ser lá no Salão do Rotary, terceiro sábado do mês de outubro. Então, os irmãos aí vão reservando já a data, porque para nós é muito importante a presença dos irmãos e é uma data especial, né? Porque são quase 40 anos de existência, né? Por falar em reservar data, os irmãos também reservam. 17 de maio de 2025 é o simpósio. Ok, já estão anotando. Então a gente tem que encerrar para não ficar muito longo, né? Eu quero então enviar um fraternal abraço para todos os irmãos da Brasil 500, né, que está aqui representada pelo irmão e acadêmico Ferracini, agradecer pelo apoio que sempre tem dado aos nossos simpósios, né, aos nossos eventos, e nós vamos fazer uma visita proximamente a uma sessão da Brasil 500. Agradeço mais uma vez ao escritório dos irmãos e acadêmicos Pires da Cunha pelo patrocínio para esse nosso programa. Ferracini, a palavra para você ir se despedindo dos nossos ouvintes. Meus caríssimos irmãos, foi um prazer muito grande participar deste podcast. Eu que estava muito nervoso antes de chegar aqui, porque nós temos irmãos muito cultos
que tenha a maçonaria como uma bandeira a ser erguida e levada para frente. Espero que entendam algum percalço meu por aqui, mas fico grato por ter alcançado. Nós temos quase 1.000 inscritos, não é isso? Ontem nós estávamos vendo, acho que 1.120 inscritos no nosso canal. Espero que eu esteja à altura dos irmãos que me antecederam, repito. Um bom dia a todos. Tá bom. Muito obrigado, Ferracini. Agradeço aí pela sua participação. Nosso podcast, possivelmente traremos o Ferracini novamente, né, para um outro programa, porque tem muita história para contar, né? Muita história. E continuamos aqui, sempre refletindo, discutindo, né, divulgando a cultura maçônica, prestigiando os irmãos de todas as potências, Grande Oriente do Brasil, Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, Grande Oriente Paulista, Grande Oriente de São Paulo, e de todos os outros orientes aí de outros estados que queiram estar conosco, né? Nós inauguramos nesta última semana o primeiro podcast que foi feito à distância, com o nosso irmão Marquinhos, lá do Grande Oriente do Brasil, Paraná, né, da cidade de Quatro Barras. E agora, então, a gente tem uma nova fase, porque além dos encontros aqui presenciais, nós vamos começar a alargar as nossas fronteiras, né? Primeiro foi no Paraná e temos já algumas programações futuras aí com o irmão de Portugal, com o irmão da Argentina e com o irmão da Venezuela. Academia Campinense Maçônica de Letras, caminhando para suas 4 décadas de existência, produzindo, refletindo, discutindo e divulgando a cultura maçônica. Um abraço a todos e até o nosso próximo Tempo de Estudos Podcast.